salve minha família, eu sou o Michael Riz e tá começando agora mais uma edição do programa Nas Áreas. E aí, você tá preparado para dar nosso rolê semanal pelas periferias do nosso país? E como sempre, batendo aquele papo nas áreas, vendo os corre e as iniciativas que estão gerando nas áreas e conhecendo a história de mais um Cria das Áreas. Então vem comigo porque é agora, é nas áreas. Costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Vai, levanta e anda. Com o objetivo de fomentar a inclusão do jovem no mercado de trabalho e de também capacitar, unindo a formação prática e a teórica, nasceu a Lei de número 10.097/2000, ou como também é conhecida, a Lei da Aprendizagem. E um dos principais avanços que essa lei trouxe foi o combate ao trabalho infantil e a proteção ao adolescente trabalhador, oferecendo assim uma porta de entrada mais justa e segura ao mercado de trabalho. Mas como que de fato a galera da periferia tem acesso a essa política? Quais são os benefícios que são garantidos a eles? Essas dúvidas sempre surgem quando o assunto é a lei da aprendizagem. E a gente descobre isso, óbvio, batendo aquele papo nas áreas. Salve, salve minha família! Bom, a gente está aqui agora para bater aquele papo nas áreas com a galera que é das áreas, óbvio, discutindo mais uma vez sobre um tema de extrema importância para as nossas vidas, né? E óbvio, galera, como eu já estava conversando com vocês, o tema de hoje é justamente a lei da aprendizagem. Alguém aqui sabe qual é o número dessa lei? Vocês estão ligados qual que é? Não. Beleza, eu vou falar para vocês. O número dela é o número 10.097/2000, porque ela foi ali dos anos 2000. E o objetivo dessa lei, ela obriga, né, as empresas de médio a grande porte, de certa forma, de contratar a galera ali de 14 a 24 anos. E o objetivo dessa lei é proporcionar essa qualificação profissional para vocês que são jovens, né, inserir esses jovens no mercado de trabalho, garantir uma entrada digna, né, nesse mercado de trabalho, segura, digna, né, trazendo benefícios para vocês, combater, óbvio, o trabalho infantil e também promover a inclusão social e econômica da própria juventude. E eu quero saber agora de cada um de vocês, como é que vocês conheceram o Jovem Aprendiz, como que vocês conheceram esse programa, como que foi para vocês, enfim, né, saber um pouco sobre isso ou entrar nesse projeto. Bom, desde que eu saí da escola eu tinha o desejo de trabalhar, né? Mas eu não queria ir direto para o CLT normal porque eu achava muito pesado, eu queria compartilhar a vida do trabalho com a vida de estudo na faculdade. Aí minha mãe apresentou o projeto, mas depois de um ano eu consegui entrar na empresa que eu tô agora, que faz uns 6 meses. Eu conheci o projeto através da minha irmã já trabalhou aqui, aí ela foi mandada para outra empresa. Aí ela acabou me trazendo, ela viu que eu já estava com 15 anos, aí ela acabou me trazendo hoje em dia trabalho. E tá sendo muito bom, porque eu trabalho numa escola. Hoje em dia tá sendo muito bom, por causa que eu tô conseguindo comprar minhas coisas, tô conseguindo conquistar as coisas. E tá sendo uma grande oportunidade. Eu só estudei, né? E aí eu tive a oportunidade porque o Pequeno Nazareno estava na minha comunidade, a gente poder entrar no primeiro emprego. Eu também sempre quis, né, ter essa experiência de ter o meu próprio emprego, meu próprio dinheiro. O projeto fez eu conquistar minhas coisas, eu conquistei uma nave agora recentemente, celular que eu sempre sonhei ter quando na infância, na adolescência, e eu sempre tive esse desejo de trabalhar quando eu saísse da escola, só que como é muito difícil você conseguir empregos assim, logo quando sai do ensino médio, através desses projetos você tem uma vantagem em conseguir esses empregos, em trabalhar em empresas grandes também e ser contratados por elas. Mesmo que você não tenha a experiência, você vai ganhar experiência dentro delas através do projeto. Quero saber quais são os benefícios que vocês enxergam assim de ser um jovem aprendiz hoje, assim, né? O que é que trouxe para vocês? Eu acho que é a experiência, porque isso é algo muito complicado para quem está começando. Eles pedem experiência, mas eles não te dão experiência. Aí você tem que buscar a experiência do nada. Aí isso é bom, porque você está na empresa, você começa a ter experiência, trabalhando um pouco, depois disso você vai evoluindo e consegue dar algo melhor na vida. Dá uma ajudinha no currículo, né? Tipo, eu vou entrar numa empresa depois de ter passado pela UP. Eu já trabalhei de jovem aprendiz, aí dá um crédito a mais, dá uma ajuda, eu ajudar em casa, comprar uma coisa que eu quero. São muitos benefícios, né? Um deles é a profissionalização do currículo, de você ter uma experiência ali comprovada, profissional, para quando você for procurando outras oportunidades, você tem uma comprovação ali de
você já teve, né? Que você foi inserido ali no meio de trabalho, que é muito difícil pra gente, a grande maioria de periferia. Então é isso, galera. Papo Nazaré diretamente aqui do programa Dignidade e Infância do Pequeno Nazareno. E nós estamos nas áreas. Meu nome é Gilberlânia Rocha. Eu já trabalho com aprendizagem profissional há 15 anos e dentro desse processo de aprendizagem profissional busquei algumas formações para poder atuar com mais assertividade com os adolescentes e jovens inseridos dentro do programa. O programa de aprendizagem, ele surgiu de forma legal nos anos 2000, onde em 2000 foi implementada a Lei 10.097/2000, que vai garantir a inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Adolescentes a partir dos 14 anos, conforme prevê o ECA, que a lei e o ECA eles andam juntos. E como forma de garantia, a lei de aprendizagem, ela teve-se uma ampliação da faixa etária de idade. A lei de aprendizagem, ela possibilita essa inserção, contanto que esse adolescente, esse jovem esteja estudando, tendo concluído o seu ensino médio. Ela vem como garantia, né, de uma redução da evasão escolar, porque muitos adolescentes e jovens deixavam de estudar para poder trabalhar. E aí o programa de aprendizagem ele veio para possibilitar essa inserção desses adolescentes jovens de uma forma segura, de uma forma digna e com um trabalho formal garantido, com a redução de carga horária. A lei de aprendizagem ela é importante porque através dela nós conseguimos garantir a inserção de adolescentes e jovens dentro do mercado de uma forma segura, evitando a evasão escolar. Além de se evitar essa evasão escolar, a gente entende que o programa de aprendizagem ele traz uma formação técnico-profissional e as empresas parceiras elas contribuem para essa formação, elas contribuem de uma forma significativa onde o adolescente, esse jovem vai conseguir construir uma trajetória profissional e através dessa construção é que ele consegue aí muitas das vezes após o término dos seus contratos serem inseridos com contratos por tempo indeterminado, já que o contrato de aprendizagem tem uma durabilidade de 2 anos e aí que essa durabilidade máxima é uma carga horária de 4 a 6 horas, então o programa de aprendizagem ajuda esse adolescente, esse jovem, também a quebrar aquele ciclo vicioso de que meu pai trabalhava como construção civil e eu vou trabalhar na construção civil. Meu pai era catador de latinha e eu vou continuar seguindo esse ciclo vicioso. E o programa de aprendizagem ele vem com essa quebra e garantindo ali para a periferia a inserção dos adolescentes e jovens, tendo em vista que eles são prioridades dentro do programa. A gente consegue perceber na prática os avanços da aprendizagem profissional, principalmente a partir dos números de inserção de adolescentes e jovens hoje no mercado. Segundo uma pesquisa atual, lá vai constar que são mais de 60 mil adolescentes e jovens inseridos dentro do mercado. Então, esse público, ele já não está mais lá na extrema vulnerabilidade, eles já tiveram um mínimo de garantia de direito. O programa de aprendizagem, ele poderia melhorar em alguns pontos, principalmente a partir do momento que as empresas contratantes cumprissem a cota necessária, obrigatória de inserção. Se as empresas conseguissem cumprir com essa norma do programa de aprendizagem, a gente teria um número muito maior de inserção, muitos mais jovens inseridos no mercado, buscando uma formação, se qualificando. E o trabalho infantil ele reduziria ele significativamente. E quando a gente pensa na lei de aprendizagem, a gente pensa numa inserção de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Mas a lei ela deixa a desejar numa questão, a partir do momento que ela não impõe essa inserção. A lei de aprendizagem ela vai dizer que é prioritariamente, mas ela não diz que tem que ser esse público. Então, por essa questão, infelizmente ainda algumas empresas buscam um perfil que está fora do programa de aprendizagem. Buscam adolescentes já com algum curso, às vezes exigem até experiência, mas como é que um aprendiz vai ter experiência se é a primeira oportunidade? Então, a lei de aprendizagem, nesse quesito, ela está deixando a desejar. Mas, se buscarmos cada dia mais aprimorar e pensarmos de forma diferente, esses jovens, esses adolescentes, eles podem sim ser inseridos. Porque quando o jovem ele entra dentro do programa de aprendizagem, de um processo de formação, de qualificação, o instrutor que está lá em sala de aula vai incentivar esse jovem a buscar formações, incentivar ele a entrar numa faculdade, cursar um curso técnico, se aprimorar na área que ele tem interesse, ou identificar a área que ele poderia trabalhar, porque às vezes eles chegam ainda perdidos no mercado, sem saber o que fazer. Chega apenas às vezes só com a orientação da mãe, vai lá, vai atrás de um emprego, buscar alguma coisa
para ti, conseguir teu próprio dinheiro. Muitas das vezes o programa de aprendizagem inicia ali na vida do jovem dessa forma, mas quando ele chega dentro do programa, que ele recebe a qualificação, a orientação, onde ele começa a construir vínculos, laços, ele começa a se espelhar em outras pessoas e ver que ele pode ir além e atingir outros potenciais e de repente estar ali um dia no lugar daquela pessoa que estava ali qualificando. Para aprofundar seus conhecimentos sobre os direitos do trabalhador aprendiz, acesse o site abcaprendiz.org.br e baixe o guia completo sobre a lei da aprendizagem profissional. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2024, o Brasil atingiu um recorde histórico, com mais de 647 mil contratos ativos de jovens aprendizes. Mas, apesar desse avanço, ainda existem vários adolescentes e jovens que ainda enfrentam grandes dificuldades para conseguir o primeiro emprego. A Lei da Aprendizagem conta com o apoio de diversas organizações e iniciativas que capacitam os jovens e os encaminham para o mercado de trabalho. E nas periferias, essas organizações são, por muitas vezes, a única rede de apoio para essa galera. Por isso, bora conhecer essas iniciativas de perto? Vem comigo porque tem corre gerando nas áreas. Eu sou assistente social e sou responsável por coordenar o programa de aprendizagem aqui no Pequeno Nazareno. O projeto Gente Grande ele nasceu com a missão de inserir os adolescentes e jovens no mercado de trabalho na condição de aprendiz. Então aqui tem todo um trabalho de articulação, de mobilização de jovens, né, que vem dessa situação de vulnerabilidade social. Então a gente faz essa articulação, né, com as comunidades periféricas aqui das cidades para poder encaminhar para as empresas parceiras. A gente também faz toda uma sensibilização junto às empresas, falar da importância de ter esse público, né, de adolescentes e jovens no seu quadro de funcionários. O objetivo maior é a gente prospectar vagas, né, no mundo do trabalho, nas empresas parceiras, para que eles consigam de fato ter o seu direito de profissionalização protegido e assistido. O projeto, né, ele tem todo um aparato para esse desenvolvimento do jovem, né, de inserção e acompanhar ele em todo o seu desenvolvimento, como também a gente também apoia as empresas no que se refere a toda a parte burocrática, né, de dar toda essa assessoria também junto às empresas no processo da parceria. E aí a gente insere esse adolescente. Depois que esse jovem ele é inserido no mercado de trabalho, existe todo um acompanhamento do desenvolvimento desse jovem para que ele consiga se desenvolver em sua plenitude, consiga se desenvolver enquanto sujeito de direito, né, enquanto também, não só na área profissional, mas também como ser humano. Então a gente faz todo esse acompanhamento na empresa, de saber como é que está essa dinâmica dele na realização das atividades, como é que estão as relações interpessoais desse jovem. O perfil desse jovem são os jovens que realmente são mais vulnerabilizados, né? São esses jovens que muitas vezes nem sabem que existem essas oportunidades. Então a gente vai nessas comunidades onde tem um IDH mais baixo, onde as políticas públicas de fato não chegam, né? Então o nosso público estratégico é esse público, é esse perfil. O projeto Gente Grande ele nasceu na instituição justamente para fazer com que esses jovens que viviam mais nessas condições, né, de não acesso à política de aprendizagem, para que eles soubessem que essa política existe, que eles podem ter os seus direitos trabalhistas e previdenciados garantidos. Os impactos eles são muito. Desde a providência de documentação, que muitas vezes os jovens eles chegam no projeto sem nenhuma documentação, então o projeto aí já
ajuda e já facilita para que ele tenha a documentação civil básica, até para acessar outros direitos, não só a aprendizagem, mas também outros direitos sociais, como os programas, né, outros projetos. Para que a política de aprendizagem ela realmente seja garantida, precisa ter um engajamento, né, do próprio Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, né, envolvido para garantir realmente, de fato, que esses jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. Então, a gente tem parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, como também o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que nós também somos conselheiros dentro do CONDICA, né? Então, essas são as entidades que são importantes, né, para que realmente, de fato, a política de aprendizagem ela seja efetiva. Eu sou Valdécio, eu sou educador social do Projeto Gente Grande, PGG Aproximação. E assim, a minha função é justamente acolher os meninos e acompanhá-los no processo seletivo nas empresas. Haja visto que os meninos têm muita dificuldade de se deslocar de casa para as empresas, onde eles irão participar do processo seletivo. E o Pequeno Nazareno tem esse papel, a gente tem esse diferencial de justamente ter esse profissional que leva os meninos, né, que acolhe esses meninos e leva eles para as entrevistas. Os meninos eles chegam muitas vezes no Pequeno Nazareno sem noção de nada, né? Baixa escolaridade, dificuldade de se expressar, de falar. E a partir desse momento que a gente tem esse contato com eles, que faz essa articulação e leva eles para a gente percebe que eles acabam se desenvolvendo um pouco mais. Uma boa desenvoltura, né? Começam a falar mais, perdem um pouco essa timidez, né? Acabam que conseguindo ter um avanço melhor, um desempenho melhor nos processos seletivos nas empresas. Quando a gente leva os meninos que participam desse processo, a gente sempre tem um momento após o processo seletivo, onde a empresa, o responsável pelo processo seletivo, nos chamam e dão um feedback. E muitas vezes, assim, trazem essa dificuldade dos meninos, eles têm muita dificuldade de falar, não sei o quê, mas assim, com o passar do tempo, num segundo momento, terceiro momento, ele já percebe que os meninos já têm um choro diferenciado e acabam se evoluindo mais dentro desse processo de seleção. A gente tem os momentos de preparação, antes da entrevista a gente senta com esses meninos, faz momentos de roda de conversa, traz algumas temáticas, trabalha essa questão de postura, né, e tudo isso vai contribuindo para que quando eles participem desse momento de seleção, eles já estejam mais soltos, acabam se desempenhando melhor no processo de seleção. Se você deseja obter mais informações sobre o projeto de aprendizagem mantido pela Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, acesse o Instagram @opn_oficial. Vocês estão ligados que dentro das periferias do Brasil inteiro existem diversas crianças, adolescentes e jovens que, por conta da vulnerabilidade social e familiar, acabam abandonando a escola e passam assim a ser vítimas da exploração do trabalho infantil. Mas é justamente nesse cenário de violação que também surgem grandes lideranças e defensores dos direitos humanos. Militantes que hoje ocupam espaços de decisões e que assim cobram por políticas públicas mais efetivas para transformar a realidade das comunidades. E hoje a gente vai falar sobre um desses cria das áreas, um cara que simplesmente não esqueceu de onde veio e até hoje luta por melhorias. Se liga aí. A luta contra o trabalho infantil no Brasil tem raízes profundas e começou muito antes de se tornar um movimento organizado como conhecemos hoje. Durante o período colonial e até o início da República, o trabalho infantil era comum, especialmente nas zonas rurais e nas grandes cidades. Nessa época, o trabalho infantil não era visto como uma violação dos direitos da criança, mas como algo natural para a sobrevivência de muitas famílias. O movimento contra o trabalho infantil no Brasil se fortaleceu em 1934, com a Constituição daquele ano que já citava o combate ao trabalho infantil e o direito à educação, estabelecendo que menores de 14
12 anos não poderiam ser empregados em atividades econômicas. O grande marco na luta contra o trabalho infantil no Brasil foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990, que definiu que crianças e adolescentes devem ser protegidos de todas as formas de trabalho que prejudiquem sua saúde, seu desenvolvimento físico, mental e social. Assim, o Brasil se comprometeu a erradicar o trabalho infantil e garantir educação e proteção integral para todas as crianças e adolescentes. Foi entendendo a raiz da problemática do trabalho infantil que surgiu a Lei da Aprendizagem no Brasil, para garantir uma inserção profissional segura e que agregue no repertório profissional e pessoal desses jovens trabalhadores sem violar seus direitos. Hoje existem algumas políticas focadas na proteção desses jovens trabalhadores, visando principalmente a prevenção do trabalho infantil e a exploração, como o programa Jovem Aprendiz. Esses avanços só foram possíveis por meio da luta e das movimentações de organizações e pessoas como Margarida Botelho, Cida Bento, Gilney Viana e o nosso cria das áreas de hoje, Antônio de Oliveira Lima. Dr. Antônio Lima é procurador do Ministério Público do Trabalho, coordenador geral do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, o PETECA, coordenador regional da Cor de Infância, Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, é articulador nacional dos comitês de adolescentes pela prevenção e erradicação do trabalho infantil e um conhecido militante no tema pelos movimentos sociais. Antônio de Oliveira Lima é graduando em Direito pela Universidade Federal do Ceará e é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. Atua na área de Direito e Processo do Trabalho, com ênfase na promoção do trabalho decente e na defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente. Natural de Morada Nova, no Ceará, foi vítima do trabalho infantil, formou-se em Direito e, ao longo de sua carreira, dedicou seus esforços a combater as situações de violência de direitos de crianças e adolescentes em situação de risco e exploração. Dr. Antônio Lima é reconhecido como um dos defensores mais atuantes contra o trabalho infantil no Brasil. É um dos principais responsáveis pelas ações de fiscalização e de denúncias contra empresas que contratam adolescentes aprendizes em condições de exploração, principalmente em atividades insalubres ou perigosas. Sua atuação incluiu a fiscalização de ambientes de trabalho, o acompanhamento de empresas e a defesa de legislações mais rígidas para proteger a infância e a adolescência. Através do seu trabalho, denunciou inúmeras situações de abuso de crianças e adolescentes em vários setores, especialmente em áreas informais, como o comércio ambulante, a agricultura e a construção civil. Seu trabalho ajudou a consolidar um legado importante para o Ministério Público do Trabalho, sendo referência até hoje para a atuação do órgão em questões relacionadas à proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Então, muito obrigado, Dr. Antônio Lima, por sua dedicação não apenas em auxiliar na criação de políticas, mas também por ser um grande símbolo da luta contra a exploração do trabalho infantil no Brasil. Família, a gente vai ficando por aqui, mas se você curte o programa Nazárea, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazárea e outros projetos desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial e o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquece, se você tem algum tipo de crítica, sugestão para fazer pra gente do programa Nazárea, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. Então é isso, minha família, o programa de hoje infelizmente vai ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia. E a gente se despede deixando uma mensagem para todos os jovens aprendizes através da música Levanta e Anda do Emicida com Rael, que diz: quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivo para seguir, mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda. Um abraço a todos e até semana que vem. Costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e
e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz